Olá turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre sequências. Uma sequência é uma lista de elementos ordenados que podem ser números, figuras ou letras. Cada elemento da sequência chama-se termo. Podemos representar os termos de uma sequência por uma letra e um índice. Nesse caso, temos a letra A, índice 1, letra A, índice 2 e assim por diante. No segundo caso, temos a letra B, índice 1, letra B, índice 2, letra B, índice 3 e assim por diante. De acordo com a quantidade de termos, uma sequência pode ser classificada como finita ou infinita. Sequência finita é aquela que tem uma quantidade finita de termos. Por exemplo, sequência dos meses do ano com 30 dias, sequência dos números naturais primos menores do que 20. Sequência infinita é aquela que tem uma quantidade infinita de termos. Sequência dos números naturais ou a sequência dos números inteiros e positivos que são múltiplos de 5. Sabemos que as sequências são definidas seguindo uma regra, uma lei de formação. Nessa sequência, podemos perceber que a partir do segundo termo, cada termo é igual ao termo anterior adicionado a 3. 20 mais 3, 23, 23 mais 3, 26, 26 mais 3, 29, 29 mais 3, 32. 32 mais 3, consequentemente, seria 35. Esse procedimento de sempre recorrer ao termo anterior é chamado de recursividade. Também podemos usar fórmulas para definir e construir uma sequência. Em uma sequência recursiva, utilizamos a fórmula de recorrência, que expressa cada termo AN, ou seja, cada enésimo termo da sequência, em função do termo anterior a n-1. Veja, por exemplo, temos aqui uma fórmula de recorrência referente às placas. No caso, o enésimo termo está em função do termo anterior, AN-1 mais 3. Dessa maneira, sabendo que a primeira placa é o nosso primeiro termo, que é o número 20, podemos observar que, para encontrarmos o segundo termo, teríamos que ter o termo n-1, e n-1 nesse caso seria 2 menos 1, que é 1. Dessa maneira, podemos concluir que o segundo termo seria encontrado através da soma do primeiro termo mais 3. Logo, nós sabemos o primeiro termo, que é 20, mais 3, igual a 23. Cientes do segundo termo, agora nós conseguimos encontrar o terceiro, porque basta somar o 23 mais 3 e encontrar que é 26, pois, seguindo a lógica, o terceiro termo é encontrado pela soma do termo anterior mais 3. O termo anterior é o segundo. E assim acontece com os outros. O quarto termo é encontrado através da soma do terceiro termo mais 3, que é igual a 29, 26 mais 3. Consequentemente, o quinto termo é encontrado através da soma do termo anterior, que é 29, mais 3, que dá 32. E por final, o sexto termo, que no início estava oculto, você encontraria somando o quinto termo, que é 32, mais 3. Logo, teríamos 35. Dessa maneira, utilizando a letra e o índice, conseguimos identificar cada um dos elementos da sequência. Lembrando, turma, será válida para todos os valores n maiores ou iguais a 2, representado por essa simbologia. Agora observe um outro exemplo. Considerando a primeira placa como sendo a do quilômetro 20, qual será a 192ª placa? Nessa situação, formaremos a sequência de uma maneira não recursiva. Em uma sequência não recursiva, utilizamos a fórmula do termo geral, que expressa cada termo AN, ou seja, cada enésimo termo da sequência, em função da posição n.
Ou seja, o nosso objetivo é associar cada um valor dessas placas à posição. Essa é a primeira placa, segunda, terceira e assim por diante até chegar nessa placa que é a 100ª/92ª. Sabemos que o acréscimo é de 3 em 3 km, ok? Se tivesse uma placa antes dessa de 20, seria uma de 17. E é exatamente essa a ideia que nós vamos utilizar para poder associar a posição de cada placa ao seu valor. Repara, temos a fórmula do termo geral que nos diz que 17 mais 3 vezes a posição da placa vai nos retornar o valor dela. Então vamos testar. Olha, a primeira placa tem que ser 20, a segunda 23 e a terceira 26, beleza, turma? Então aqui temos a primeira placa no qual o valor de n, ou seja, a sua posição, o índice é 1. Então no local do n nós substituímos por 1. Fica a 1, ou seja, o primeiro termo é igual a 17 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, 17 mais 3, 20. Até aí tudo certo, beleza? No segundo momento, turma, temos aqui a segunda placa, que está na posição 2, logo nós trocamos o n por 2 também. E fica, o segundo termo é igual a 17 mais 6, pois 3 vezes 2 é igual a 6, 17 mais 6, 23. E agora, para constatar que a nossa fórmula do termo geral funciona, turma, temos a terceira posição, no lugar do n substituímos 3, então nós temos 3 vezes 3, que é 9, 17 mais 9, nós temos aqui 26, ok? Seguindo essa ideia e percebendo que a nossa fórmula do termo geral funciona, agora eu posso encontrar o valor da 100ª/92ª placa, pois basta eu substituir o valor de n por 192. Ao fazermos isso, turma, teríamos que o 100º/92º termo é igual a 17 mais 3 vezes 192. 3 vezes 192, 576. 576 mais 17, 593. Dessa maneira, sem a necessidade de saber o termo anterior, ou seja, de uma forma não recursiva, conseguimos encontrar qual seria essa placa.